Olá, teatrante! Estamos no módulo 3, Projeto Professor Impactante, Atividades de Impacto. Essa é a aula 3, Atividades Principais. Nessa aula, vou compartilhar com você, teatrante, algumas atividades principais. No método Novakoski, nós acreditamos muito no poder da organização e administrar uma aula. Então, como dividir a minha aula? Em 3 partes. Bom, isso sou eu, né? Eu faço assim. Então, tem um começo, aquela atividade de impacto. Uhum. Aí, no meio, aquela atividade principal, né? E a última parte, a atividade de finalização da aula. Ah, então tem um começo, um meio e um fim. Então, vamos para atividades de impacto, atividade principal 1. Então, meu conteúdo é extenso, sempre explico e peço que os alunos anotem palavras importantes, mas depois eu pergunto que palavras vocês anotaram. Então, eu vou falando, né, e vamos vendo o que eles vão anotar. Escrevo no quadro as palavras. Ah, eu escrevi aqui, eu coloquei lá cosseno. Cosseno. Tangente. Que mais? 0. Que mais? 5. Muito bem. E aí, explico novamente o meu conteúdo com base naquelas palavras-chave. Só com as palavras-chave. Mas desta vez, eu posso criar códigos. Então, toda vez que eu falar, pessoal, a palavra tangente, vocês vão bater 2 palmas. Muito bem? Toda vez que eu falar a palavra 0 na minha explicação, vocês vão dizer, meu Deus! Esse tipo de aula é aula narrada. Então, eu falo e eles têm uns códigos para cumprir umas tarefas. E aí, menciono as palavras várias vezes. Então, o tangente, vamos lá. E daí, todo mundo começa a participar e vira ali, né, numa aula participativa. Por exemplo, o conteúdo é feudalismo. Feudo, senhor feudal, nobre, servos. Então, já anotaram essas palavras e eu já coloquei no quadro. E aí, eu coloco alguns códigos. Fica muito interessante. Atividade 2, investir o que eles conhecem do assunto. Então, aqui eu organizo a turma em semicírculo. Lembra de mudar a disposição da turma? E aí passo uma bola, né? Aquela atividade da bola ao som de palmas. E é onde a bola para, quando alguém para de bater, geralmente eu deixo algum aluno voluntário batendo palmas, e quando ele para a palma, aonde ficou a bola, eu faço uma pergunta para aquele aluno. Então, quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? E se ele não sabe, ele fica em pé. Se ele consegue responder, é o ovo. Ah, muito bem, é o ovo. Então, ok, pode sentar. Vai acontecer na dinâmica da aula, vários alunos responderem, uns acertarem, sentam e alguns ficarem em pé. Depois, né, você explica que é assim mesmo, que nem sempre a gente sabe tudo e tal. E aí todos podem sentar. E assim que termina a atividade. Atividade 3, aula debate. Essa aula debate é depois que eu já esgotei sobre um assunto, e aí eu quero fazer uma aula, né, que concentra aquele assunto, que como se fosse uma retomada. Então, eu divido a turma em 2 lados, e aí distribuo 3 papeizinhos, 3 para cada pessoa, vazio, não tem nada. E eles escrevem um nome em cada um dos papeizinhos. Ou pode ser um número de chamada. Escolha um tema. Então, hoje vamos falar sobre racismo. Muito bem, racismo. Coloco lá a palavra racismo. E aí eu escrevo 5 ou 6 questões no quadro sobre racismo. Existe racismo no Brasil? Quando surgiu o racismo? Tem racismo nos Estados Unidos? Tá. Então, eu coloco as questões e aí eles vão discutir. Quem quer falar primeiro? Então, quem quer falar primeiro ergue sua folhinha, eu pego a folhinha e eu sei que o Pedro participou. Então, coloco lá na minha caixinha. Ele tem 3 momentos para apresentar. 3. Então, ele tem 3 papeizinhos. Então, ele falou os 3 papeizinhos, ele não pode falar mais. Isso permite que outros alunos, né, falem, né, e discutam o assunto e não fique sempre o mesmo falando. E aí, vou vendo as opiniões e administrando, tá? Então, é bem importante o professor administrar para não dar briga nessa atividade. Bom, atividade 4. Então, drama na sala de aula. Então, o método que nós usamos já é o método do faz de conta. Faz de conta que estamos num laboratório de pesquisa e somos todos cientistas. E o nosso problema
é descobrir a fórmula correta, né, para criar o sabão, né? Então, essa atividade faz com que o aluno ele esteja em outro contexto, por exemplo. Faz de conta que hoje estamos na Revolução Industrial. Adoro fazer isso, que é o drama da Revolução Industrial. Então, sempre tem que ter um drama, um problema. Drama, né? Às vezes é tragédia. Então, estamos na Primeira Guerra Mundial, dentro de uma trincheira. Aí todo mundo tem que sentar no chão, né? Embaixo das carteiras. Nosso inimigo está chegando. O que nós vamos fazer? Colocar o aluno na situação problema é bem interessante. É uma estratégia principal que você pode usar várias e várias vezes. Bom, essas atividades, resumindo, você pode adaptar conforme a sua disciplina. São algumas dicas, algumas. Tem várias atividades. Impactar com a atividade principal pode mudar a forma como meus alunos assimilam os conteúdos. Então, invista numa boa aula principal. Na próxima aula, você vai conhecer algumas estratégias para terminar sua aula de forma impactante. E lembrando que você, teatrante, é livre para seguir o meu método, adaptar, refletir e buscar o seu próprio olhar diante do imprevisto. E quem sabe, criar o seu próprio método. Teatre-se!